Paz, irmãos. Vocês estão bem? Graças a Deus, né? Irmãos, é tão complicado, né? Às vezes a vida da gente, né? Se fosse por mim, eu não estaria aqui hoje, não. Porque hoje eu estou estraçalhada. Eu já chorei o dia inteiro. Já chorei aqui também e estou chorando já aqui. Mas Deus é bom. Eu queria começar com algo que não tem nada a ver com a palavra. As duas canções que foram cantadas hoje aqui, aleluia. Aleluia. Você sabe o que significa isso, irmão? Toda vez que você fala isso, você está dizendo, louve a Deus. E no imperativo, energético, louve a Deus. Independente do que você está passando, louve a Deus. É o que eu aqui, juntei os meus cacos hoje e vim fazer. E aí quando o pastor passou, acho que a semana passada, alguns dias atrás, o tema para eu pregar hoje, é uma bênção esse tema. Mas todo mundo que se aventura nisso aqui acaba tendo... Né, Deus acaba levando a gente para algumas ministrações. E eu falei assim, mas amém, glória a Deus, é uma bênção esse tema. E ontem eu entendi. Irmãos, hoje vai ser difícil para mim. Mas Deus é o meu refúgio. Deus é o seu refúgio. E eu vou continuar cantando aleluia aqui. Abre comigo em Salmo 46. Esse salmo, ele é muito conhecido. Não é um salmo de Davi, tá, irmãos? É um salmo de irmãos. É um salmo que fala de gratidão por livramentos. Não é qualquer livramento, não, é coisa forte. É um salmo que foi usado por Lutero para escrever Castelo Forte é o nosso Deus. E se você não sabe que música é essa, vá lá procurar, irmãos. Faz parte da sua trajetória cristã, tá bom? E ele diz assim, dá para colocar aqui a versão que o pastor gosta, que a minha Bíblia é diferente. Por favor, se não for complicado, a gente acompanha ali. Salmo 46, 1. Olha. Deus, você pode ler junto comigo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pode ir passando. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Aleluia! Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia!
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, esse salmo foi escrito por os filhos de Corá. Quem são eles? Não importa. Não importa. Importa o que ele escreveu. Importa o que fala conosco hoje. Eu não vou entrar nesses termos. A perícope já está me olhando ali, bem centrado. Ele virou o perícope, tá, irmãos? Virou. Toda vez que eu venho aqui, eu lanço meme de alguém. Glória a Deus, aleluia. Essa sou eu. E Deus diz assim, irmãos: Deus é o nosso refúgio. Ele não é só o meu, Ele é o nosso refúgio. E refúgio é um lugar que você se esconde. É um lugar que você quer ficar em proteção, escondidinho, que você não quer que ninguém te veja. Você quer fugir das coisas que estão te afligindo. Por isso você precisa de um refúgio. Se você não tem aflição, para que o refúgio? Isso mostra que eles estavam aflitos. Aqui não fala muito bem, mas os historiadores dizem que isso fala acerca de uma guerra que aconteceu em Jerusalém, na época do rei Ezequias. E eu vou tomar isso aqui como uma verdade, mas a Bíblia não diz exatamente, tá, irmãos? Fique claro, não coloquem palavras em minha boca. Amém? E diz que na época do rei Ezequias, ele tomou o reinado, né? Ele foi e virou rei novo, bem novo, 20 e poucos anos. Às vezes a gente espera tanto, né, para fazer as coisas de Deus. Esse cara era rei. Ele não era um auxiliar de nada, ele era um rei. E ele já chegou chegando, querido. Ele já chegou botando ordem no barraco ali. Quebrando altares pagãos. Retomando a prática de dízimos e ofertas no templo. Ele restaurou cultos ao Senhor. Ele restaurou a adoração que estava faltando àquele povo naqueles dias. E diz a Bíblia que o Senhor se alegrou com isso. O Senhor se agradou disso. E às vezes eu e você, a gente pensa: estou fazendo tudo certinho, estou indo na igreja, estou obedecendo o que o pastor fala, estou fazendo as minhas ações com o próximo, estou fazendo tudo certinho, nada vai me abalar, nada vai chegar até mim. E aí chega quem? O atentado do Senaqueribe. Eu já tive vários Senaqueribe na minha porta. Acredito que você também, ao longo da sua vida, já tenha tido um ou alguns. E esse cara, ele tinha um exército, irmãos, avassalador. Ele tomou todos os povos em redor. E ele bateu lá na porta do rei Ezequias. E falou: eu vou tomar tudo isso aqui, que eu já tomei lá o de lá, eu vou tomar isso aqui também, porque isso aqui é pouco para mim. E ele é tão afrontoso, que ele escreve uma carta, ele fala na língua deles, para afrontar ele. E o rei pega aquela cartinha e vai para onde? Chorar. Deve ter chorado também, né? Mas foi lá e pegou aquele papel. Deus, olha o que esse homem está fazendo aqui conosco. Eu estou até atropelando a história, irmãos. Depois você olhe lá, essa história é maravilhosa. E orou diante do Senhor. Ele não foi lá e falou para os homens dele: vamos desembainhar as espadas, vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Não, ele não falou. Ele foi orar. E quantas vezes a gente, numa tribulação, numa situação de afronta, a gente já quer, e tome isso, e tome mais isso.
Dá vontade, irmão. Eu sei que dá. Eu juro, estou com você. Eu sei que dá. Aleluia. É isso aí, irmão. Mas Deus, Ele nos orienta a buscar primeiro Ele. Ele é que vai dar as orientações e as ações que a gente tem que tomar em determinadas situações, que não necessariamente vai ser a mesma de um caso e de outro. Então sempre devemos buscar em Deus o que devemos fazer e as nossas ações nele. E foi isso que ele fez. Veja, ele tinha já arrumado tudo. Numa situação normal, a gente ia fazer o quê? Uma festa. Está tudo legal. Voltamos à adoração, voltamos às práticas. Está tudo organizado, o Senhor está se agradando de nós, está tudo lindo, todo mundo maravilhoso. Não. E pode reparar que é quando você mais está aqui, ó, parece que está bacana, tudo fluindo, é que vem, parece que vem dar uma rasteira, não sei. Ou é só comigo que é assim? Acredito que não. Não é, pastor? Eu acho que não. Que se for, irmão, depois você me chama ali e me fala o que você faz. Porque né, eu nesse mundo há 46 anos e não, né? E aí chegou e ele afrontou. Só que a fidelidade a Deus, Senhor, irmãos, ela é provada na calmaria. Quando tudo parece que está bem. Aí vem lá uma situação para ver se realmente o teu coração está condizendo com aquilo que você professa com a tua boca. Que às vezes a gente professa algo que não é o que está no nosso coração. E Deus sabe. Deixa eu te falar um segredo. Se você ainda não entendeu, Deus sonda o teu coração, tá, amado? Você pode falar o que você quiser na frente nossa, do pastor, que Deus sabe o que está no seu coração. Se realmente aquilo que você está proferindo é para a vida de alguém. E diz a Bíblia que esse homem orou a Deus. E Deus, usando o profeta Isaías, fala junto com ele: vou dar ordem a um anjo. Um é suficiente com Deus. Um anjo. E diz a Bíblia também que esse exército que estava cercando a cidade era de 185 mil homens, armados com arcos, flechas e carros. Aquilo iria devastar a cidade. Certamente. Certamente. Se não fosse um tal Deus de Israel por aquele povo. Às vezes a gente ouve as notícias, igual eu ouvi ontem, que rasgou assim. Que deu 9 horas da noite, a gente baixou lá para as quebradas da Ana e do Jair. E foi um tempo assim maravilhoso. Fazer intercâmbio de GC é bom, tá, irmão? Eu sei que tem um pessoal lá, né, do GC de Carapicuíba, do pastor que faz isso. Gente, é maravilhoso isso. Bem, irmã, façam isso. 9 horas da noite, a gente correndo autonomista. Vamos que a gente dá tempo de tirar foto. Vamos que dá tempo de tirar foto. E foi assim maravilhoso. A Ana e o Jair me fez subir e descer um monte de escada. Me contaram do pastor subindo e descendo lá os escadão. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Foi muito bom. Foi muito bom. Voltamos de lá renovados, né? Voltamos de lá maravilhados com o que Deus faz naquele lugar. Como Deus age, né, de formas diferentes em cada, né, lugar, né? E é tão bom quando a gente está junto com o povo do Senhor. E diz a Bíblia que Deus levantou ali por aquele povo um anjo. Não precisou de um exército de anjos, embora Ele é o Deus dos exércitos. Vocês leram ali, no plural.
Ele é dono do exército terreno, Ele é dono do exército celestial, Ele é dono de tudo. E diz a Bíblia que o quê? O que eles fizeram? Eles foram descansar. Foram descansar. Fizeram o que eles tinham que fazer, restauraram os muros, restauraram as brechas. Ei, irmão, Deus está chamando a atenção aqui. Vamos restaurar as brechas. Tu não é perfeitinho, não. Você sabe, eu sei onde é a minha brecha. Eu sei da minha. E o nosso dever como cristão é ser transparente diante de Deus. A Bíblia fala, volta lá onde você caiu e retoma. Restaurar as brechas, fechar, irmão, cercar. Para que a unção não esvaze, não seja poluída também. Tudo que eles podiam fazer, eles fizeram. E descansaram no Senhor. No dia seguinte, qual foi a surpresa? Está aqui, no verso 9, no verso 8. Vinde, vem ver. Cara, olha o que aconteceu com os caras lá embaixo. 185 mil óbitos. Para a glória de Deus. Se Deus tem plano com você, meu amado, ai de quem se intrometer no teu caminho. Porque o que Deus vai fazer, Ele vai fazer independente de quem esteja no teu caminho. Então não seja você a pedra de tropeço no caminho de alguém que Deus quer agir. Porque Deus vai mexer com você. Se Ele quer fazer algo, a gente sempre se coloca na posição de Deus vai fazer comigo, Deus vai fazer comigo. Irmão, vamos combinar que a maioria das vezes a gente é que está atrapalhando às vezes alguém. Isso é real. Não sejamos nós essa pessoa. Sejamos ajudadores da obra do Senhor. Quando você ajuda um irmão, você está ajudando a obra do Senhor. A sua visão não tem que ser micro, ela tem que ser macro. A obra do Senhor, o reino de Deus, ele é macro. É universal. 185 mil. E aí quando eu vi essa passagem, Deus falou tanto comigo, que eu fiquei assim, igual Davi, quieta alma. Por que você está assim? Você não sabe? Que Ele vai mudar as situações, Ele vai reinar sobre tudo isso? Às vezes a gente esquece o Deus que a gente tem. A nossa humanidade, ela é podre. E ela faz a gente esquecer o Deus que a gente tem. Só nessa passagem já diz que o Deus que a gente tem é o Deus de Jacó. É um refúgio. É o Senhor dos exércitos. A quem temerei? Por que te abates, ó minha alma? Por quê? Se alegre em Deus, porque ainda o louvarei. Às vezes a gente esquece a quem a gente serve. E muito fácil. Muito fácil. E vendo tudo isso, lendo tudo isso, meditando em tudo isso, eu me derramei tanto, irmãos, hoje, principalmente hoje, que a minha cabeça, que eu já tomei tanto remédio para dor de cabeça, porque eu choro, a minha cabeça dói muito. E eu falei para o Jefferson, vindo, leva o remédio porque eu sei que eu vou precisar depois, porque a minha cabeça ainda está doendo. Estou com ela assim desde as 3 da manhã de ontem. E aleluia, louve ao Senhor. Porque eu não estou sentindo nada agora, amor. Nada. E Deus ministrava muito, muito.
no meu coração. E ele diz assim: vinde, vem, contempla as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Irmão, mas eu sei que não é politicamente legal falar isso, mas é tão gostoso quando você vê uma pessoa que está te apurrinhando e você percebe que Deus catou ela. Mas é para a glória dele, tá, irmão? Não é para... Isso aqui foi nessa situação, tá? Não estou querendo a morte de ninguém, não. Pelo contrário, eu oro pelos meus inimigos. A gente fala inimigo, mas né, não é como nesse contexto aqui, né? Esse contexto era um contexto de guerra real. E eles falam: vem ver o que Deus fez. Ele põe termo à guerra. A minha tradução diz: ele põe fim à guerra. E para ele pôr fim na sua guerra, você tem que estar aonde? Na guerra. Para ele pôr fim em algo, você tem que estar nele. Se você foge da sua luta, você fugiu. Você é um desertor. Deus não vai fazer nada por você. Porque em algum momento aquela situação você vai ter que enfrentá-la novamente. E aí é doído, né? Porque você já sabe que você vai ter que enfrentar, porque você já começou ela. Aí faz a matemática comigo. Pelo menos 1,5 vezes você já vai ter que fazer. Não é mais só 1 vez, é 1,5 vezes. Se você fugir de novo, já vira 2. E assim vai indo. E a gente fica num looping. Tem gente que vive real nesse looping, irmão. Porque fica fugindo, não quer resolver coisas, não quer resolver problemas dentro de casa. Não quer se resolver. Né? Temos uma psicóloga aqui que pode, né, com propriedade falar isso. A gente precisa se conhecer, se resolver. Entender. Um paralelo aqui com tudo isso que a palavra me trouxe. Aí é eu, Fernanda. Na minha família, até que eu estava contando isso ontem lá. Eu sou a pessoa que tudo bate boca. Mas vocês já me viram bater boca aqui com alguém? Porque não é bem assim. Eu luto pelos meus direitos. Direitos mesmo, tá? De lei. Estou falando de lei mesmo, tá, irmãos? Então eu procuro, se eu tenho que estar... Agora eu tenho alguns direitos, eu vou lá e exerço o meu direito mesmo. É meu direito. Nesse sentido, que eu vou lá e... né? Só que a minha vida inteira eu fui meio que assim. A minha vida inteira o Senhor foi me formando assim. Irmãos, eu nunca entendi. Por que eu era assim? Meu pai, Jesus amado, se deixasse, batiam nele e ele ainda dava graças a Deus. A minha mãe é um pouquinho assim, mas ora por todo mundo, gosta de, né, é todo mundo. A minha irmã também, a minha irmã chora fácil. E eu ficava assim, sou meio destoada dessa turma aí, né? E aí, irmãos, aconteceu uma situação com a minha casa. Há 15 anos acontece essa situação na minha casa. Só que a gente só foi ter entendimento real e documentado. Eu fiz as contas hoje, tomando banho, pastor. Há 9 meses. E aí eu me dei conta que a minha vida inteira o Senhor estava me forjando para algo. Você vê como a gente vai entender as coisas às vezes muito lá na frente, irmão. Deixa Deus te usar. Se deixa ser usado por Deus, irmão. Deixa, porque Ele está forjando você. Ele está formando você. Ele está fazendo de você alguém que Ele quer. Não importa que o A ou B não entenda. Importa que estejamos no centro da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Como agradável, Fernanda, se está me machucando? Ele está te forjando. Ele está te preparando. E eu percebi que houve uma gestação, 9 meses. E eu percebi hoje, sabe, um insight. Caiu a ficha.
Os mais novos nem sabem o que é cair a ficha, né? Os pais, por favor, expliquem depois o que é cair a ficha. E eu falei, Senhor, obrigada, porque agora eu entendo por que eu sou a encrenqueira. Mas eu não sou encrenqueira, tá, irmãos? A gente tem que guerrear também as guerras do Senhor. A gente não pode ter vergonha do Evangelho do Senhor. E muitos, eu não estou querendo dizer aqui, eu estou falando igreja no âmbito geral, é muito crente no domingo. É fervoroso na quarta-feira, na oração, na consagração. Mas chega lá na faculdade, na escola, no trabalho, é o famoso 007. Ninguém sabe, ninguém viu. Não fala um versículo, não fala uma palavra para ajudar lá o colega de trabalho, para ser bênção lá na vida da pessoa, para orar pelo chefe, porque é duro orar pelo chefe, mas a Bíblia diz que a gente tem que fazer isso. Nós temos que abençoar aqueles que estão nos abençoando. Você acha que você está abençoando a casa do Senhor? É o teu chefe que está te abençoando para você abençoar a casa do Senhor. Então ore por ele, abençoe ele. E aqui ainda fala assim, no verso 10. Verso 9. Ele põe termo à guerra. Ele põe fim à guerra. Até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros. Irmão, arco. Quando eu penso em arco, eu penso em algo que alguém está... Nesse contexto é diferente daquele que os filhos são como flecha, né? Esse contexto é diferente, tá, irmãos? O arqueiro, ele fica à distância do seu alvo. Às vezes tem pessoas que estão de longe, tramando, falando de você, querendo o teu mal, fazendo futriquinhas com teu nome, longe de você, para te acertar. Simplesmente porque vê luz em você. E tem gente que não suporta ver a luz. A lança, ela te fere de perto. Palavras, humilhações de pessoas ao seu redor, geralmente de família, que fere por dentro. E a nossa alma fica... E lá no verso 10 fala o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu falei aqui, refúgio é o lugar que a gente quer se esconder. E o interessante é que a Bíblia fala assim, Ele é o nosso refúgio. Ele não fala assim, corre lá que Ele vai te dar refúgio em algum lugar. Ele é o teu refúgio. Ele te cerca e te protege. Ele. Você está cercado pelo poder de Deus. Irmão, você tem noção que o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que está aí dentro de você? Isso é real. E o negócio ficou tão banalizado. A gente estava falando isso, né, Bruno? Ficou tão banalizado que a gente tem esse tamanho poder. E a gente simplesmente... legal, vou lá. Irmão, voltemos para onde o Senhor nos quer. Cada um tem aí a sua jornada com Deus. Cada um descubra se já não está no centro dessa vontade de Deus para a sua vida. Os problemas, eles nos afogam. A nossa mente fica perturbada, se agitada.
E a gente não consegue ouvir. A Renata pregou aqui uns tempos atrás as vozes. Que voz você está ouvindo? É a voz de Deus, é a voz do problema, é a voz da situação, é a voz da doença, é a voz do desemprego, é a voz dos meus planos lá no futuro, que eu quero ser isso ou aquilo. Que voz você está ouvindo, meu querido? Estamos falando de um Deus que matou 185 mil por causa de um povo. O que é que Ele não vai fazer por causa de uma porta de emprego tua? Irmãos, não acha que isso não serve para mim, não. De vez em quando eu mesmo tenho que falar: ô alma, fica quieta aí. Qual é que é? É um Deus, é o Cristo. Ele morreu por mim, Ele se deu por mim, eu tenho essa vida em mim. A gente fala muito isso, né? Porque vem, irmãos, eu sou humana. Todos os dias eu acordo e falo: Senhor, me converte. Senhor, me ajuda. Porque não é fácil, gente. A gente está na vida é para jogo. A gente está para jogo, irmão. Você está aqui, você está num momento de refrigério, de ouvir, de trazer algo para o seu coração, para você refletir, para você depois, olha aquilo lá que o pastor falou, que o irmão falou, que o louvor ministrou. Isso aqui, ó, irmão, isso aqui é maravilhoso. Mas ser crente mesmo é quando você pega o teu carro e sai. Que aí te fecham, aí vem uns doidos lá e você é provado a todo tempo, e aí a tua língua você tem que segurar ela, né, Jé? No caso, o Jefferson dirige e eu que fico brava com a turma. A gente é perfeito, piloto e copiloto, sim, perfeito, irmão. Em breve vamos mudar isso, e aí... E diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu já estou caminhando para o final, irmãos. Graças a Deus, aleluia. Eu coloquei aqui, no verso 10. Aquietai-vos e sabei. Aquietai e saber. 2 verbos. Engraçado que são verbos de ação. Aquietai pode não parecer, mas é uma ação. Em Deus ela é uma ação. E Deus está falando aqui. Nesse contexto, Deus está bradando para as nações, tá, irmãos? Não é para uma pessoa, não. É um contexto geral de nações. Imagina, gente, que Deus maravilhoso. Que lindo. Eu queria ouvir isso um dia. Ele fala... Está gravando, não posso falar alguns países aqui. Ele fala aí para esses países que você pensou: aquietai e sabei que existe um Deus nessa terra. Irmão, que maravilhoso você ouvir isso. Que lindo. E Ele está falando isso para mim e para você. Aquieta, sossega, acalma, tenha paciência, vá dormir, sossega, porque eu sou Deus. Eu é que trabalho enquanto você descansa. Olha que lindo isso, irmão. Você tem um Deus que trabalha por você, a gente quer trabalhar para Deus, né? Isso eu acho que já é inerente do ser humano, eu acho, né? Eu acho que o pecado trouxe isso e a gente abraçou isso muito bem. Porque a gente quer trabalhar para Deus. E aqui Deus fala: aquieta. Sabe quando a gente fala assim para o filho? Quieta esse facho aí. Fica quietinho aí. Acredito, eu já falei algumas vezes lá em casa, né? É isso que Deus está falando para mim e para você. Aquieta, essa situação eu tenho controle, mas eu só posso agir com ela se você se aquietar. Se você ouvir minha voz. Se você sossegar. Coloquei aqui, essa carga não é para você carregar. Solta ela. Tá difícil? Você tem um Deus que tudo pode. Tá doendo? Você tem um Deus que Ele é cura. Precisa de uma porta de emprego? Você tem um Deus que é a própria porta. Irmãos, teve uma época...
Eu não tenho vergonha de falar de onde eu vim. Não tenho. Eu não tenho problema de falar minha idade. Eu não tenho problema com essas coisas, não, irmão. Eu tenho problema de ir para o inferno. E isso eu tenho um problema, eu não quero. Então eu faço de tudo. Peço ao Senhor todos os dias para o Senhor me guardar, me resgatar de mim mesmo. E teve uma época que a gente estava bem mal. E o Bruno era muito pequeno. E a gente orou. Mas orou sentido. Coração doendo. Do Jefferson não almoçar para poder deixar para eu jantar, porque ele estava desempregado e ele sabia que eu tinha que trabalhar e se eu não comesse eu passaria mal. Então ele se abstinha de almoçar para poder ter o que comer à noite. E se eu não comesse tudo, irmãos, olha, eu não tenho vergonha de falar isso, irmãos. Se eu não comesse tudo, aí ele tinha um pouquinho para comer. E oramos. Senhor, somos teus servos. Eu não fico, não é que eu estava esfregando nada, porque Deus sabe. Mas Deus às vezes quer ouvir a gente falar. Ele quer ver onde vai a nossa fé, a nossa ousadia. Aqui fala aqui, ó. O Deus de Jacó. Quem é Jacó, irmão? Jacó é o cara que abraçou o anjo e não largou de jeito nenhum. Aí a gente tem uma preguiça às vezes de fazer as coisas. Agarra a tua bênção, irmão. Agarra ela. Faz que nem Jacó fala, eu não vou largar não. Enquanto você não me der, eu não vou largar. Eu saio daqui ferido, mas eu não vou largar, porque a minha bênção o Senhor vai me dar. E foi isso que a gente fez. Irmão, o Bruno tem 15, isso daí acho que faz uns 12 anos já. 13 anos no máximo. Eu me perco um pouco nos tempos, tá, irmãos? Não repara não. Apareceu 2.000, né? 2,5 na conta do Jefferson, mais ou menos isso. Nossa primeira reação é: oh, Senhor, obrigada, vou pagar as contas. Mas não. Ele foi investigar de onde era, se era um erro do banco, se era a firma que depositou errado, porque tem outro Jefferson lá e já aconteceu de depositarem um salário do outro trocado. Então ele foi investigar. Ele ligou para o banco, não era da empresa, não tinha ninguém devendo para a gente. Imagina, a gente precisando e alguém ia estar devendo para a gente. Não. E não era ninguém. E ele ligou então para o banco, explicou, o gerente olhou e falou assim: senhor, foi um depósito daqueles antigos do envelope? Não tenho como rastrear, é teu. Irmãos, ele ainda demorou uns 2 dias ainda, temendo de que era de alguém e pudesse reaver. Foi uma bênção, irmãos. Esse é o Deus de Jacó. Esse é o Deus da Abrace. Esse é o teu Deus. E Deus está falando aqui para você que Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. Ele é a própria fortaleza, Ele é o próprio refúgio. Então aquieta, irmão, seja lá o que for que você estiver passando, qual for a situação que você estiver passando, qual for a questão interna que você estiver passando, saiba que Deus está falando para você: sossega, porque você tem um refúgio em mim, Deus está dizendo. Eu não sei, irmãos, de verdade. Eu tenho um pouco contato mais íntimo assim com alguns irmãos. Eu falei isso lá em casa, falei isso para a Ana, que é da intercessão. Deus, Ele tem feito nesse lugar coisas incríveis, mas nem todos estão percebendo isso, pastor. Está passando despercebido.
Deus, Ele está movimentando questões aqui dentro. No culto de mulheres, o Senhor me mostrou uma situação e a gente tem orado. Mediante a palavra que a Michele trouxe, o Senhor me trouxe algo muito no meu coração, de ajustes em casas, em casamentos e lares, que as coisas estão invertidas. E isso interfere na igreja. E Deus vai agir, irmãos. E deixa Ele agir. Deixa Ele mudar. Deixa Ele moldar. Deixa Ele abraçar essa situação com a graça e com a glória dEle, com a majestade dEle, porque tudo vai se ajustando. As coisas vão entrando nos eixos. E quando as coisas entram nos eixos, a máquina que entra no eixo, ela flui. Ela flui. O responsável da máquina, quem trabalha aqui com máquinas, não sei se tem, quando o negócio está fluindo, você não precisa ficar lá. Você só dá uma passadinha, olha, está fluindo. Deixa eu passar aqui para aquele ali que dá problema. Às vezes a gente reclama, às vezes, né? O pastor me dá atenção. Irmão, eu sou filha de pastor. Eu fui co-pastora com meu pai. Se ele não está, não é que ele não está te dando atenção. É que você não está dando problema para ele. Porque é gente, é muita gente. Às vezes ele tem demandas de pessoas que estão dando situações para ele. Ele precisa estar lá. Aí ele olha para você. Aquele ali, graças a Deus, está fluindo dentro da graça do Senhor. E às vezes a gente fere o nosso coração. Olha como a gente tem que estar atento. E Deus está falando, aquieta o teu coração. Você é filho dele, escolhido dele, você é amado dele, irmãos. Você é lindo, irmão. Deus só tem filhos lindos. Graças a Deus. Não deixe o inimigo colocar coisas no seu coração, nas suas vistas. Não se deixe enganar.